Olá, bem-vindos ao programa Networker. E no tema de hoje trataremos sobre as oportunidades para internacionalizar a sua empresa. Para tanto, convidamos o especialista, o consultor estrategista em mercados internacionais, o Fábio Martins, da Fibraton, consultoria especializada aí em internacionalização de negócios. Fábio Martins, agradecemos pela sua presença aqui no nosso programa Networker. Seja muito bem-vindo a esse tema tão importante que se refere à questão aí da internacionalização, das oportunidades. Eu gostaria, antes de iniciar aí a bateria de perguntas que preparamos para você, para a nossa entrevista, que você se apresentasse para o nosso público com um pouquinho mais de detalhes, Fábio, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Ronaldo, obrigado aí pelo convite para participar dessa conversa. Bom, eu sou administrador de empresas, formado em administração de empresas e nos últimos 10 anos tenho ajudado empresas brasileiras a se internacionalizar, a fazer negócios com o exterior, ou então empresas estrangeiras a entrar aqui no país e fazer negócios no mercado brasileiro. Passei aí por consultorias de negócios internacionais, representei uma empresa norte-americana aqui no país e também atuei e atuo num programa de qualificação para pequenas e médias empresas da Apex Brasil, Agência para a Promoção de Exportações e Investimentos. E tenho vivido aí todo esse último tempo conversando com os pequenos e os médios empresários e ajudando eles a encontrar aí um caminho nesse processo de internacionalização e de exportações, negócios desse tipo. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Ok. E para iniciarmos então essa entrevista Networker aqui com o consultor especialista em internacionalização, o Fábio Martins, eu gostaria de entender o seguinte, Fábio, nesse momento tão delicado que nós todos, o mundo passa, não poderíamos deixar de falar aí dessa pandemia do Covid-19, já com pouco mais aí de um ano, trazendo sim muitos impactos, acredito que para a grande maioria, apesar de muitas lições aí aprendidas, algumas boas práticas, quebra de paradigmas, inclusive falamos no programa anterior a respeito disso, do home office, veio aí como algo realmente para ficar. Mas no aspecto da internacionalização, a pandemia acabou forçando ou trazendo oportunidades para o empresário, não importa o tamanho dele, Hoje acho que todos têm o alcance de uma internacionalização. Como que você vê, qual é a sua visão nesse caso das oportunidades? Bom, uma pergunta muito boa, Uma pandemia, uma crise como a gente vive, ela é sempre um momento que cria oportunidades e que cria um momento para reflexão e para revisão de processos, de negócios, de áreas de atuação. Então, com a pandemia, o que acontece? Muitas empresas brasileiras, e isso vale para qualquer país, não só para o Brasil, elas acabam tendo uma capacidade ociosa, E essa capacidade ociosa, ela pode, então, ser utilizada para a empresa pensar em explorar mercados internacionais, mercados fora do seu mercado doméstico. Então, a gente pode pensar que a pandemia traz esse momento, traz, claro, a necessidade da empresa continuar sobrevivendo à crise, e, ao mesmo tempo, a necessidade de ela buscar novos negócios, novas soluções para vender seus produtos, para vender os seus serviços. E, especialmente em relação às economias que são chamadas de economias emergentes, como é o caso da economia brasileira, a gente sofre por causa do câmbio, da taxa nominal de câmbio, que acaba... A moeda dos países emergentes, como o real, acaba se desvalorizando muito, tá certo? E isso cria, um incentivo maior para, por exemplo, a primeira forma de internacionalização
que é a exportação. A exportação que a empresa pode planejar e que pode executar. É claro que o empresário, o empreendedor, ele não pode basear a sua estratégia de internacionalização, de exportação, exclusivamente num câmbio favorável, certo? Mas, como nós estamos falando nesse contexto de pandemia e de recuperação de atividade, essa situação como um todo cria um contexto favorável para a retomada da atividade exportadora, né? E aí eu queria completar, Ronaldo, com mais um aspecto que eu acho bastante relevante, que é o que eu tenho visto aí nos últimos 10 anos de atuação nesse setor de internacionalização, né? Eu também ajudo empresas, por meio de consultoria, a olhar para mercados externos, né? É que há uma oportunidade também para a empresa se planejar melhor, se estruturar melhor para uma internacionalização, para um movimento de ir para fora, né? Claro, há uma necessidade, né? Há uma necessidade de explorar novos mercados, de criar um novo canal de vendas, né? Mas há também um contexto que é favorável pela taxa de câmbio, pela capacidade que a empresa tem de dedicar os seus produtos, os seus serviços à exportação e num momento como esse, em que a atividade econômica ela desacelera, né, é um bom momento para a empresa pensar nessas novas oportunidades, para que quando a atividade voltar à plena carga, ela já esteja preparada e que possa efetivamente acessar, fazer novos negócios, acessar mercados externos. Então, tudo isso, a crise, né, como todos sabem, ela é um misto de riscos e de oportunidades, né? Sim, então, sim, vamos aproveitar as oportunidades aí. É claro que todos têm que sobreviver, tá certo? Sim, perfeito. E havendo isso, vamos aproveitar as oportunidades que, inclusive, o mercado externo ele possibilita, inclusive para as empresas brasileiras, né? Que estão aí atuando. Ok, ótimo, né? Então existem realmente aí, de acordo aqui com o nosso especialista, né, o Fábio Martins, essas oportunidades estão aí para serem realmente aproveitadas. E você citou aí, você falou de planejamento, e me veio em mente aqui outras duas perguntas, né? Para esclarecer, direcionar o nosso público aí que acompanha o programa Networker. Uma está relacionada à estratégia. Podemos tomar essa questão da internacionalização mais do que nunca como uma estratégia de expansão ou mesmo uma estratégia de sobrevivência? Qual a sua visão sobre isso, Fábio? Bom, estratégia, sim, sem dúvida, a internacionalização ela tem que ser vista como uma estratégia de expansão, tá certo? É muito comum a gente encontrar, no passado era muito comum a gente encontrar uma empresa que buscava um mercado externo por conta de uma crise, por conta de algum problema no mercado nacional, às vezes algum fator pontual, algum problema localizado num determinado mercado, ela ia buscar a solução fora do país. Essa era muito comum. Mas na última década, essa postura, eu acho que essa é uma boa notícia, eu acho que nós temos que reconhecer isso, o empresário brasileiro, inclusive com os serviços de apoio à internacionalização, como é o caso da Apex Brasil e outras agências que apoiam a internacionalização, a Invest São Paulo, aqui em São Paulo, a Agência do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, e assim. Então, esse movimento é um movimento que tem se estruturado ao longo da última década. E aí sim a importância do empresário se planejar, né, e se estruturar para uma atuação externa, para atingir mercados estrangeiros. Então, hoje, Ronaldo, eu diria a você que, eventualmente, fazer um negócio com o exterior, buscar uma exportação, buscar
abrir um escritório fora, até num primeiro momento, pode ter sido impulsionada por um problema doméstico. Mas o que eu tenho visto de prática é as empresas tratando isso como um movimento estratégico. Tem empresas que nascem já com isso embutido no seu DNA, empresas que precisam retornar o capital investido fazendo também negócio com o exterior, né? Empresas que vão encontrar um mercado promissor e atraente para os seus produtos também no exterior. Perfeito. Né? Então, essa é a minha visão a respeito aí dessa questão da estratégia, né? Da estratégia de internacionalização. E assim, Ronaldo, assim, nós estamos falando com pequenos e médios empresários, né? Ninguém nasce sabendo, certo? Então, quando a gente fala em estratégia, nós estamos falando em fazer um planejamento, agir, obter resultados, obter o retorno que o mercado der e, ao longo do tempo, ir corrigindo, ir ajustando a nossa oferta, o nosso produto, o nosso serviço. Muitas vezes, antes de ir para o mercado externo, nós temos que ajustar o nosso produto e o nosso serviço para conseguir atender a demanda do mercado que a gente quer atender. Então, esse é um movimento dinâmico, né? É de planejamento, de ação, de ajuste, de correção, e cada mercado é um mercado, tem preferências, né? A gente fala de globalização, a gente sabe que as coisas, a cultura, as preferências de certa forma entre determinados países, elas tendem a sofrer uma homogeneização em determinados aspectos, né? Mas em outras culturas muito diferentes por exemplo, da cultura brasileira, aí você tem que ter uma ação de entender como funciona aquele mercado, sim, entender quais são as preferências do consumidor, seja ele do consumidor, do cliente, seja ele uma pessoa física, né, um consumidor ou uma empresa. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E não existe mágica, não existe segredo, é trabalho, sim, é planejamento, é ação, é correção, e é um trabalho que ao longo do tempo vai amadurecendo. Né? Nenhum empresário, né, nenhum empresário ou nenhuma média ou grande empresa nasce sabendo. Sim, sim. Vai aprendendo, vai planejando, vai executando e vai aprendendo ao longo do tempo. E o que me chama bastante atenção, Fábio, nessa sua resposta, né, nessa sua explicação, é um direcionamento realmente para quem acompanha, a questão até algum tempo atrás, realmente, falar aí de internacionalização, isso normalmente era visto, né, pelas empresas, na grande maioria, pelo menos imagino eu, de médio ou grande porte. E, né, você citou aí a questão das variáveis, né, você pegar aí uma variável econômico-financeira que te forçavam a olhar um pouco para essa estratégia, né, e aí sim, de forma forçada, você buscar essa estratégia. E hoje, mais do que nunca, né, fica claro para mim, a partir da sua explicação, que essa possibilidade, ela vem realmente de forma pensada com antecedência. Então, hoje, não importa se você é um profissional autônomo de alguma forma, uma microempresa, uma pequena empresa, empresa de pequeno porte, médio ou grande porte, você pode alcançar o mesmo objetivo, né, independentemente do seu tamanho. Então, isso me chama bastante atenção, porque deixa de ser aí de uma forma forçada, passa a ser, no caso, de uma forma mais planejada, e o planejamento estratégico, ele é super, né, importante aí em todos os momentos. Bom, eu quero te convidar aí, antes de seguirmos aqui com a nossa entrevista Networker, né? Eu gostaria de te convidar então para acompanhar a nossa Dica Networker de hoje com o nosso colunista especialista, o Oswaldo Vicente. Oswaldo, qual é a dica que você traz para nós hoje que tem aderência aí sim a esse tema que está sendo discutido? Por favor. E aí, Ronaldo? A dica de hoje é sobre exportação. Você sabia que uma indústria brasileira pode exportar para o exterior sem pagar nenhum tributo? E para melhorar, você sabia que uma indústria brasileira pode importar produtos, insumos, partes, peças, componentes sem pagar esses tributos na importação?
para um posterior processo de industrialização e, ao exportar, também não paga tributos? Sim. Existe esse regime dedicado às empresas brasileiras que operam no ramo da indústria, tanto, por exemplo, no setor de montagem, no setor de transformação, no setor de beneficiamento, acondicionamento e reacondicionamento. Esse regime, que é controlado pela Receita Federal do Brasil, se chama RECOFIN-SPED. O nome completo, o nome meio comprido, tá? Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Aduaneiro sob controle informatizado através do Serviço Público de Escrituração Digital. Ao importar, portanto, peças, partes, componentes, produtos em geral, que serão destinados a um processo de industrialização, no momento da importação, esses tributos ficam suspensos e, uma vez esses produtos sendo levados para um processo de industrialização e posteriormente exportados, aqueles tributos devidos na exportação serão definitivamente extintos. Isto faz com que o exportador consiga produzir com um custo de exportação muito menor. Este é o RECOFIN-SPED. Ronaldo, eu acho que é só isso. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Pode seguir do seu estúdio. Obrigado, Oswaldo. Excelente dica networker hoje. Fábio, gostou da dica? Muito boa dica. Super apoiado, Oswaldo. Legal, bacana. Fábio, seguindo então aqui com a nossa entrevista, com o nosso bate-papo aqui no Networker, antes da dica, estávamos falando aí a respeito da importância do planejamento estratégico, que cada vez mais a empresa, independentemente do tamanho, ela tem essa possibilidade de alcançar uma internacionalização. E na sua visão como especialista nessa área, você concorda com isso, né? Que hoje não tem o tamanho, hoje mesmo uma microempresa, se ela fizer realmente a lição de casa, ela consegue alcançar o mercado internacional? Você vê assim também? Vejo claramente, Ronaldo. Isso é outra boa notícia, que o século XXI, isso começou já no final do outro século, né? Então a questão dos meios de comunicação, dos meios de transporte, né, tudo isso que está aqui. Agora, outra coisa boa que a pandemia trouxe foi as empresas e as pessoas aprendendo a trabalhar de maneira remota. Então, isso facilita muito para o pequeno e para o médio empresário. Como você falou, se preparando, tendo consciência, sabendo como as coisas funcionam e o que fazer. Não existe, aí não é uma questão de porte. Hoje o acesso aos meios vale para todos os portes de empresa, de organização. Ou seja, a oportunidade vale para todos, isso que é muito importante. Eu gosto sempre de ressaltar aqui no programa Networker essa questão da importância que nós damos para esse momento triste, né, da pandemia, e quando falamos aqui de pontos positivos, negativos, aspectos de benefícios, nós sempre estamos nos referindo ao que diz respeito ao mundo dos negócios. Nós pegamos a questão da saúde, que é prioridade zero, claro, deixamos um pouquinho de lado e aqui não estamos debatendo isso, estamos falando apenas de negócios, tá? Até para ficar bem claro aí para o nosso público, né? Também respeitamos aqui todas as situações de distanciamento, álcool gel, higienização das mãos, né? Então a máscara, no caso, quando acaba aqui a gravação, respeitamos tudo isso. Fábio, gostaria de lhe perguntar mais uma coisa aí, que, né, uma curiosidade que acaba gerando para nós, inclusive eu que também sou empreendedor. Para internacionalizar, nós empresários, né, empreendedores, nós temos que estar totalmente prontos no que diz respeito a uma estrutura, a um corpo diretivo, eu tenho que ter uma equipe muito grande. Como que você vê isso? Qual a orientação que você pode passar para o nosso público? Então, a minha orientação é a seguinte, ninguém consegue estar totalmente pronto para partir para uma internacionalização do momento zero, né? Então, isso é um processo, essa é uma coisa que vai acontecendo com o tempo. E tem que se começar de alguma forma, né? Se o empresário ele tem a vontade, se ele percebe que há realmente uma oportunidade, ele precisa começar. E isso é um passo a passo. Isso é um trabalho de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? A empresa pode ter uma situação muito favorável, conseguir fazer uma exportação ou alguma outra forma de internacionalização muito rápido, mas, em geral, é um trabalho passo a passo. É uma trilha, a gente chama de trilha, uma trilha de internacionalização ou de exportação. E há que se entender o processo, há que se procurar mercados.
não existe mágica nisso, né? É alguma coisa que tem que ser feita no passo a passo, né? Certo. E no caso, o passo a passo, como você está citando, o primeiro passo fundamental é o passo de ter um especialista do lado, é uma pesquisa de mercado exterior, ou não? Eu acho que o primeiro passo para esse processo, né, quer dizer, além da motivação, da visão, obviamente, que o empresário vai ter, que a empresa vai ter, ela se preparar. E para ela se preparar, ela pode, existe a opção de se contratar um profissional especializado na área, existe a opção de se desenvolver um profissional dentro da própria empresa, né, e há vários serviços de apoio, né? Existe, eu citei aqui no começo a Agência Brasileira para a Promoção de Exportações e Investimento, a APEX. Então, ela oferece serviços de preparação para pequenas e médias empresas, né? E um desses serviços que é a primeira etapa, digamos assim, o primeiro degrau, que é o programa de qualificação para exportação, voltado para as pequenas e médias empresas. Então, esse é um exemplo de como uma pequena e média empresa poderia começar a se preparar para isso. Existe ainda um mercado, ela pode contratar profissionais especializados no mercado, tá certo? Perfeito. Então, eu acho que é isso. O importante é ter a consciência da oportunidade e da necessidade de uma preparação. E aí vai a empresa buscar meios para se preparar. Não tem pressa para fazer o negócio acontecer, e de uma maneira bem feita, é claro, né? Erros vão acontecer no meio do caminho, ela vai ter chance de resolver, de corrigir e de ir melhorando a sua abordagem. Você falou bastante aqui para nós, a respeito da Apex, você citou aí em alguns momentos e ficou claro aí a importância que você dá como especialista para esse programa, né? Para esse trabalho no caso. Eu pediria então que você falasse um pouquinho mais para nós a respeito desse projeto, que pelo que eu entendi você também está participando aí efetivamente. Perfeito. Não, a Agência para a Promoção de Exportações e Investimento, ela é uma agência federal, né? E ela tem várias áreas de atuação, né? Uma das áreas primeiras aí para apoiar a pequena e média empresa é o Programa de Qualificação para Exportação, o PEX, né? Do qual eu sou técnico, eu faço o trabalho de treinamento de pequenas e médias empresas. Agora, existem também outras áreas, como a área de inteligência de mercado, de pesquisa de mercado. Existe uma área de promoção comercial, que é uma área bastante importante, né? Promovendo feiras internacionais, quer dizer, a participação de empresários brasileiros a feiras internacionais, missões comerciais, rodadas de negócio, e até um programa mais estruturado e detalhado de internacionalização de empresas. Agora, eu acho que o que é importante é o empresário saber que ele tem acesso a esse tipo de serviço, né? Seja por meio da Apex, seja por conta das agências de promoção estaduais ou até municipais, como é o caso do município de São Paulo também. Então, ele tem ferramentas para se apoiar, né? Como eu citei aqui. Muito bom. E esse serviço prestado, né? Fica aqui a dúvida por parte de todos. É um serviço que você, o empresário, o empreendedor, ele paga para ter acesso? É gratuito? Como que funciona? Explica um pouquinho para nós. Em geral, quando nós tratamos aí do programa de qualificação para exportação, ele é gratuito no sentido de que a empresa que tem perfil para participar, ela não há nenhuma despesa, não há nenhum desembolso a ela. Mas existe, sim, o tempo que ela tem que dedicar e que quem participa do programa dedica, não é certo? Então, custo financeiro não há. Mas existe, né? Para participar desse programa, existe existe uma seleção
das empresas que têm um perfil adequado ou que estão num estágio de maturidade adequado a começar nesse programa. Né? É um refinamento natural, né? Exato. Então, ok. Ótimo, né? Então agora o pessoal, informação útil, né? Olha só, o Fábio trazendo conhecimento, explicações, direcionamentos a respeito do processo de internacionalização, as oportunidades, né? Para internacionalizar a sua empresa e além de tudo trazendo aí informações úteis para todos nós, muito importante. Internacionalização, Fábio. Produtos é o que vem em mente, em primeiro lugar, né? Exportar produtos, vender produtos lá fora, ou mesmo ter um braço lá fora da empresa. Serviços, se aplica da mesma forma? Eu posso entender que tudo que você orientou também se aplica para serviços? Sim, sem dúvida nenhuma. Serviços, aliás, há uma grande oportunidade para exportação de serviços e muitas vezes nós ainda, porque como nós estamos aprendendo a exportar produtos, talvez serviços ainda, quando você fala em serviços, o empresário nem imagina que isso é possível, quem exporta serviços. Mas tem empresas, médias empresas, por exemplo, empresas brasileiras, casos de empresas brasileiras que fazem tradução de documentos, de obras, que exportam serviços e atendem aí países que falam outras línguas, entendeu? Então, é que a gente não conhece, né? Cada um de nós tem a especialidade, atua num determinado setor, acaba não... Mas serviços, sim, serviços, há uma grande oportunidade para a exportação de serviços, né? Ótimo. E com as tecnologias digitais, com a criatividade dos brasileiros, isso é algo que precisa e deve ser explorado. Ou seja, produtos e serviços. É possível aplicar aí todo esse processo de internacionalização. Indo aí para a reta final da nossa entrevista, na tua visão, de forma resumida, quais os principais segmentos ou categorias de produtos e serviços? Cita um ou dois que você vê como em alta nesse momento para a internacionalização. Então, vou pensar em relação... Quer dizer, falar de produtos relacionados à saúde é um pouco óbvio, né, nesse momento de pandemia. Então, eu vou pensar um pouquinho, sentar na cadeira do empresário brasileiro, né, e vou pensar no seguinte, olha, se é um produto, não há como a gente escapar de reconhecer a nossa biodiversidade. E se nós falamos de produtos naturais, ingredientes naturais, uma alimentação natural, esses são produtos que são bem vistos no exterior. Perfeito. Né? Se a empresa, a organização, ela desenvolveu alguma tecnologia específica, conseguiu, de algum processo, algum procedimento, e conseguiu criar um diferencial, aí existe uma oportunidade para fazer a exportação também. Algum produto, algum serviço que tenha o aspecto da brasilidade, né? Que é aquele aspecto que não é muito concreto, né? É uma questão de signo, né? Por exemplo, estou falando do gingado brasileiro, das cores brasileiras, da alegria, esses signos que o país acaba transmitindo para o exterior. Então, algum produto ou algum serviço que incorpore isso no seu conjunto, né? Essa é uma outra oportunidade. Muito bom. E explorar esses mercados. Ótimo, né? Ótimo. Pessoal, olha só, ótimas dicas aqui do nosso entrevistado, consultor especialista, o Fábio Martins. Eu quero pedir aí bem rapidamente, agora realmente com alguns segundos finais, para você deixar em pouquíssimas palavras uma dica para quem quer começar. Ou me fala aí, qual é a palavra mágica? Uma dica para nós, Fábio, por favor. O empresário, reconhecendo uma oportunidade de exportação ou de atuar no mercado externo, não se intimida. Se prepara, vai em frente, entende como funciona, que com o tempo, com o trabalho, ele vai conseguir. Legal, legal, muito bom. Então, nós do Networker, né, agradecemos a sua participação nesse programa. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Ronaldo, a você, a todos os telespectadores, a TV Osasco, muito obrigado. Legal. Pessoal, então encerramos aqui, chegamos ao fim de mais um programa Networker.
cujo tema nós falamos aí das oportunidades para internacionalizar a sua empresa com o consultor especialista aí, o Fábio Martins. Muito obrigado, até a próxima semana, sintam-se abraçados.